A nossa mente diz, quanto mais dinheiro, mais feliz ele vai estar. Quanto mais dinheiro, mais performance. Quanto mais dinheiro, a galinha vai voar. A gente tem a tendência de fazer uma tradução entre entrega versus dinheiro. Quanto mais eu pago, mais eu tenho. E ela é totalmente equivocada. E eu gosto de pensar assim, que a remuneração, qualquer que seja o dinheiro que você paga, é o mais pobre elemento para ganhar uma pessoa. Parece que é mais simples, mas o dinheiro é o mais pobre elemento que nós poderíamos dar para uma pessoa entregar o seu ótimo. Qual é o nosso objetivo? Que ele entregue o ótimo dele, certo? Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Audazes Podcast, o podcast do Audazes da Saúde, que é uma plataforma que conecta grandes líderes da saúde brasileira e experts que podem agregar expertise, entendimento, conhecimento para nós continuarmos transformando o setor. Sou Rômulo Rocha, médico, empresário, CEO da Mirai, que é um dos principais grupos médicos do Brasil e cofundador do Audazes junto com o Maico. Tenho o prazer aqui de receber aqui hoje, como meu co-host, como irmão, amigo, sócio, conselheiro, ele, Michael Robert. Meu irmão, seja muito bem-vindo. Obrigado mais uma vez, Rômulo. É um enorme prazer estar aqui para a gente poder, como sempre, conectar os maiores líderes da saúde ou líderes que impactam a saúde no nosso país. Esse é nosso propósito. Nós estamos aqui para construir. Eu tenho certeza, Rômulo, que hoje vai ser um bate-papo incrível, enriquecedor e importante de aplicação para o nosso dia a dia na gestão e no negócio. Espetacular, Michael. Eu estou muito feliz com o episódio de hoje porque eu assisti uma palestra desse nosso convidado de hoje há mais ou menos 3 anos de um grupo de CEOs e foi profundamente útil. Eu me lembro, uso o conteúdo da palestra dele até hoje, então tenho certeza que vai ser uma grande conversa aqui. Hoje nós iremos receber o Robson Carreira. O Robson, ele é chairman e fundador da Carreira Miller, que é uma consultoria, uma empresa que ajuda outras empresas a terem uma remuneração estratégica, ou seja, a conseguir criar estratégias para recompensar seus colaboradores que realmente melhorem a performance. Ele é um dos maiores especialistas disso no Brasil, tem mais de 30 anos estruturando modelos de remuneração fixa e variável no Brasil e é criador do Consulta Salarial, um dos primeiros modelos colaborativos de pesquisa salarial do Brasil. Ele é referência em gente, gestão e meritocracia. Meu irmão Robson, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, meus irmãos. Bom estar aqui com vocês. Aliás, fico lisonjeado porque, além de ser um podcast muito interessante, muito conteúdo, muito bom, eu tive a oportunidade de sentar aqui nessa cadeira e eu não sei se eu vou atender tudo isso que vocês falaram aí, mas vou fazer o meu melhor. Vamos lá. Muito feliz de estar aqui. Maravilha, pode ter certeza que vai, Robson. Veja só, a gente costuma começar aqui com os nossos convidados perguntando um pouquinho da história da pessoa, do background, de onde veio, né? Fala um pouquinho pra gente das suas origens. Tá. Em qual contexto começa a vida do Robson? Minha história não é muito assim, falar assim, ela é muito diferentona de muita gente. Não, é uma história comum até, eu acho que é até bem comum. Eu sempre quis trabalhar e me empenhei nisso. E eu tive a grande oportunidade de trabalhar muito novo. E quando eu falo muito novo, talvez para algumas pessoas não sejam tão novo assim, mas para mim, na época, era. E eu comecei a trabalhar aos 14 anos dentro de uma empresa que era uma empresa muito importante, onde eu nasci em Jundiaí, na cidade de Jundiaí. Sempre quis trabalhar ali naquela empresa. A Sica, na época, era uma empresa alimentícia, perto da minha casa, um negócio bem legal. E é aquele sonho, né, que você quer trabalhar e ter resultado, enfim. Aquilo que eu queria fazer. Comecei na área de recursos humanos, que nem se chamava recursos humanos na época. Você vê que coisa. Isso já faz talvez 48 anos. Eu comecei aos 14, estou com 62, então tem que fazer umas continhas aí. Hoje, sou casado há 36 anos com a Raquel, tenho 3 filhos adultos e casados, sou avô da Mel, isso é um ponto importantíssimo, porque foi minha última promoção quando eu virei avô. E eu espero que ainda a minha aljava cresça mais, eu tenha mais netos. Fica aí a dica para os filhos também, porque isso é muito legal. Então, das minhas qualificações, essa é a mais moderna que eu tenho, de ser avô,
Mas a história profissional, ela é uma história que me levou a isto com muita satisfação. Ainda essa semana eu estava falando, estou com 62, muito satisfeito com essa trajetória, mas eu vou aqui compactar um pouquinho. Desde que eu comecei a trabalhar, eu percebi que o trabalho é algo assim muito impactante na vida de todos nós. Nós transformamos a nossa vida através do trabalho. Nós tomamos hábitos, alteramos, não que alteramos os valores, mas ganhamos valores. O trabalho ele tem esse poder e isso sempre me chamou a atenção. O trabalho em recursos humanos também foi uma coisa que tem muito a ver comigo. Eu gosto dessa relação humana, eu gosto de entender por que as pessoas entregam o seu melhor ou algumas vezes não entregam o seu melhor ou guardam o seu melhor para outro ambiente, mas o trabalho, ele para mim sempre teve uma proporção muito grande, muito impactante. Em recursos humanos, eu trabalhei em várias empresas aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, e cheguei a uma posição de gerente de recursos humanos antes dos 30 anos. Isto foi bom? Foi muito bom. Eu me achei profissional, qualificado, tal, mas você vê a minha história, talvez comece aí. Talvez eu achasse que eu fosse um bom executivo, mas eu fui demitido e aí começa a coisa legal. Eu fui demitido porque provavelmente eu não era o RH que aquela empresa precisava. Eu poderia ir para outra empresa, provavelmente eu seria ótimo RH, mas eu decidi aos 30 anos que eu faria do meu conhecimento um negócio. E qual era o meu conhecimento? Eu sabia estruturar um programa de remuneração. Eu fiz isso algumas vezes. Eu queria replicar, eu queria fazer isso, um processo. E me empenhei nisso. Há 32 anos atrás, comecei a carreira Miller. Com o objetivo, fazer alguma coisa que era complexo numa coisa simples. Ou duas coisas simples. Uma delas é fornecer informações, que a gente faz através do nosso trabalho. A gente gera informações para as empresas. A segunda coisa é organizar uma empresa no que se refere ao seu sistema de pagamento. E você disse bem, o que nós fazemos? Nós dizemos o quanto é o salário justo. Acho que vale a pena depois a gente aprofundar mais nisso, mas isso me dá uma enorme satisfação, porque quando você leva justiça através da remuneração, você está levando justiça aqui para as pessoas e para o ambiente do trabalho, e isso é de alto impacto, isso leva comida na mesa das pessoas. Fundamental. Essa é a minha história. É fundamental porque é um tema que pouco falado, que a gente quer explorar aqui com bastante riqueza contigo. Deixa eu explorar um pouquinho o tema, um pouquinho a tua origem. Você entra numa indústria, vai para a área de RH. Como é que surgiu esse interesse? Foi só uma questão ocasional ou nos seus familiares, pai, mãe, alguém já atuava nessa área, alguma coisa despertou antes? Olha, aí é outra história. Aí fica complexo ainda, porque eu sou neto de português com italiana, com um romeno e com uma francesa, que vieram todos para o Brasil. Imagina a bagunça, acho que nem se falava, eu nem sei como nasceu minha mãe, meu pai, nem sei como que aconteceu isso, né? Porque cada um falava um idioma. Então não tem origem, eles vieram para o Brasil para viver e sobreviver nesse país. Então não tem histórico de consultores na minha família, primeira coisa. A segunda coisa é que quando você entra em uma empresa, eu observei coisas que me interessavam. Naquele tempo existia um trabalho que se chamava de office boy ou contínuo. Como se produz muito documento confidencial em recursos humanos, alguém precisa destruir isso, alguém precisa jogar fora. Alguém precisa botar fim porque aquilo não pode ser visto. E olha que interessante. Eu era o contínuo de um departamento inteiro de recursos humanos que tinham vários departamentos menores. E um dos departamentos chamava cargos e salários. Olha que interessante. Dá para imaginar quanto documento confidencial se produz numa área de cargos e salários? O que se faz com isto? Passa para o office boy e ele vai vir aos sábados, porque aí é um papel muito importante, e vai destruir isso. Tinha lá na empresa um local que você queimava esse negócio. Curioso como sou, antes de queimar, dou uma olhada. E falei, gente, que coisa linda esse organograma, que coisa linda essa conta que eu não sei como é que faz, que coisa linda essa estatística, esse gráfico. E eu fiquei encantado. Então, como que eu entrei em remuneração? Eu entrei, talvez, pela lata do lixo, poderia dizer assim, pelas portas mais do fundo possível, que era o lixo. Falar, joga fora. Eu vou observar esse negócio. Parte do meu aprendizado veio ali. Ao jogar fora, enquanto o negócio estava queimando, eu estou vendo isto. E eu tive até 15, 16 anos e eu fiquei encantado. Sensacional.
E você quer saber, nessa área exige-se muito conhecimento estatístico. Como é que funciona salários, né? Você fala assim, como que se paga, como que se define um pagamento? Vamos imaginar que parte dos pagamentos são definidos pelos acordos coletivos. Vai na área médica, a qual, aliás, nós estamos aqui num podcast que cobre a área médica. Então, existem padrões, pisos. Então, o enfermeiro tem seu piso, o atendente tem seu piso, o assistente tem seu piso. Fora isto, não tem. São regras de mercado. Agora, essas regras de mercado passam por um tratamento estatístico para dizer, ok, um enfermeiro que atende oncologia, quanto deve pagar? Um enfermeiro que faz tal coisa, um plantão, qual é o salário? Então, essa definição passa por estatística. Passado alguns anos, eu vim trabalhar em São Paulo e eu tive também a felicidade. Eu falei que eu nasci em Jundiaí, morava em Jundiaí, e eu pegava um ônibus, um fretado, para vir para São Paulo. E ao vir no fretado, olha que coisa maravilhosa, uma das pessoas daquela equipe de remuneração lá do passado também pegava esse fretado. E pro azar dele, ele era o estatístico. E pro azar dele, às vezes tinha um banco vago do lado. Onde eu sentava? E eu sentava do lado dele e falava, me explica esse negócio de correlação. Olha, o cara não tinha muita boa vontade em me explicar, mas paciência, eu estava lá, nós íamos ter 1 hora de ônibus, ele queria dormir, eu queria saber, e aí a conversa aí, às vezes rolava ou não, mas eu aprendi correlação, regressão e várias coisas da estatística ali com o meu professor. Aí o resto foi estudo. Esse é o fundamento, como começou o meu interesse por essa área, e daí teve desdobramentos que foram bem interessantes. Quero explorar aqui, Robson, um ponto muito interessante que eu acho que é muito importante, especialmente para quem está começando, porque exige muito aprendizado, né? Todo começo, enfim, tem que aprender pro resto da vida, mas o começo é especialmente desafiador nisso. Você demonstra, desde cedo, muita curiosidade. Então, seja dando uma espiadinha no documento lá antes de incinerar, seja aproveitando uma ocasião e até perturbando um colega de trabalho para extrair informações, isso é uma curiosidade. Qual que era a fonte da sua curiosidade? Você tinha um interesse em comum por essa área ou você via isso como um trampolim para atingir aquilo que você queria na vida, alguma mudança de vida, uma mudança social? Ou seja, você estava mais naquela fase inicial, você queria mais melhorar de vida ou mais entender profundamente esse segmento? Uma pergunta muito interessante, que eu não sei se eu sei a resposta, mas mudança social, mudança de vida, eu queria isso. Era uma família pobre. Deixa eu definir pobre. Eu conhecia só pobre, então, na verdade, meus vizinhos eram pobres, onde eu morava era pobre. Eu não achava que eu era pobre. Era igual, todo mundo. Hoje tem uma leitura e fala, opa, mãe, nós éramos pobres. Sim, mas eu não sabia disso. Aliás, essa é uma característica da minha mãe. Ela nunca transpareceu a ideia de que não tinha como. Não pode porque nós não temos dinheiro, filho. Não, nunca ouvi falar. Veja, eu tenho 5 irmãos. Então, uma família grande. Tinha mais boca fora do fogão do que no fogão, né? Então, o fogão só tinha 4, nós éramos em 8. Então, era muita gente ali. Mas essa ideia de crescimento social, isso veio com o tempo. A curiosidade já estava presente. Eu acho que teria feito outros caminhos se eu tivesse curiosidade ou tivesse aparecido outras coisas na minha frente. Apareceu uma coisa chamada gente, remuneração, recursos humanos. Curiosidade movimenta muito. Eu não sei se é por aí a tua pergunta, mas a curiosidade movimenta muito. Nós não podemos se limitar a processos prontos. Vou dar um exemplo disto. Eu gosto muito de Lego. Muito. Não mais. Por quê? Porque os Legos agora, eu fui no final de semana, fui dar uma olhada se eu tinha algum Lego para comprar. Eles são conduzidos e direcionados. Você vai montar um foguete. Cara, eu não quero montar um foguete. Eu quero começar com uma casa, virar um tapete, virar um avião, virar um foguete. Mas não. Então, o que eu quero dizer com isso? A versão atual do Lego não me interessa, mas na época as peças vinham de todas as peças. Então, você fazia o que queria com ela. Esse é o modelo que eu gosto. Um modelo em que você constrói a partir da sua curiosidade, do seu desejo e tudo mais. Trazendo o Lego para outras realidades, eu acho que a curiosidade movimenta nosso desejo. Você será um ótimo médico, será um ótimo enfermeiro, será um ótimo atendente, se você for curioso. Porque a solução está fora desta mesa. A solução está na curiosidade, que você vai descobrir que existe. No negócio profissional também foi absurdamente curiosidade, desafiar o negócio que não é assim. Na estatística é assim também. A estatística diz, é desse jeito, segue esse padrão. Eu falo, mas deve ter um outro padrão. Deve ter um outro modelo, e aí você trabalha com outro modelo que tem sucesso. Eu gosto demais desse tema curiosidade, Romulo, muito bem pontuado, porque ela nos dá uma capacidade de descobrir novos caminhos. Num ambiente, principalmente no ambiente de negócio como nós vivemos hoje, nem sempre parece que tem novos caminhos. Cada hora surge
algo novo, parece que você não vai criar, eu não vou criar um novo caminho. E aí a gente precisa despertar ou trabalhar intencionalmente muito a nossa criatividade, o desejo de aprender e fazer algo novo. Eu quero uma ajuda tua, um conselho para aqueles que estão nos acompanhando. Olhando na nossa época, eu posso dizer assim, meu conterrâneo aqui, jundiaiense, na nossa época, a SICA era... Poxa, era um desejo de muita gente. Meu pai trabalhou na SICA, então eu também tive esse desejo. Você disse que aprendeu na lata do lixo, quer dizer, jogando o documento no lixo, e você usou aquilo como fonte de conhecimento. Muito interessante, porque eu construí minha carreira com base em revista gratuita de balcão, né? Aquelas revistas deixadas, era o que eu consumia, não tinha nenhuma assinatura, não tinha nada, mas era o que eu consumia. A partir dali, eu também construí um plano para a minha vida, para a minha carreira. Esse era o momento que a gente vivia. Hoje, para quem está nos assistindo, daqui 30 segundos, um minuto, ele está já olhando, já está observando uma outra informação, um outro canal de comunicação, seja social, intelectual. É muito dinâmico, é muito rápido. Não vai dar tempo, talvez, dele pegar uma revista ou dele acessar um documento com mais profundidade. O que você recomenda com a tua experiência para quem está na fase de desenvolvimento, independente da idade, mas para quem está desenvolvendo, como estabelecer prioridade, como ter uma rotina que possa despertar, não só voluntariamente, mas intencionalmente, que possa despertar intencionalmente a curiosidade como um ativo que promove novas descobertas, novas soluções. Não sei se eu vou conseguir responder e conseguir, eu gosto da palavra, envisionar as pessoas que estão aqui nos assistindo, mas talvez uma mistura entre foco concentrado e amplitude de foco. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente tem que dar alguns passos para trás para enxergar o todo, o amplo, a coisa que não está tão óbvia. Ele está lá. Mas daí você interessa por aquele pontinho, você interessou, aquilo parece ser legal, você mergulha naquilo. Para sempre? Não, por um tempo. Mas mergulha. Agora, se você não mergulhar, você só vai ter uma visão ampla. Eu conheço muitas coisas numa profundidade muito pequena. E não transforma nada. Então, às vezes, é a minha percepção agora como conhecedor de gente. Não que eu seja um profundo conhecedor, mas eu interajo com muitas pessoas e eu vejo pessoas rasas em muitas frentes. Então, se você está nos ouvindo e tem algum interesse em expandir o seu conhecimento, eu diria que amplitude e profundidade. Amplitude e profundidade, essa é a regra. Às vezes a gente tem que mergulhar naquilo, eu não sei nada sobre IA. Mergulha, mas não more lá na IA. Daí você volta de novo, dá uma outra olhada, quando você sai, IA sumiu. Não está mais na moda, não é mais, é comum, mudou tudo. Daí você mergulha em outro tema. Mas mergulhos rápidos, a gente aprende e tira de lá preciosidades. Mas essa que é o estímulo que eu faria e faço e peço para filhos e todos mais, funcionários. Cara, onde você mergulhou ontem? Não é? Esse assunto. Vai embora. E daí você volta. Não fica lá não. Porque senão, o que acontece? A gente se apaixona por um único tema e aquele tema envelhece, muda e perde a relevância e você vai junto e se perde também. Entende? E é muito importante, né, Robson? Hoje o profissional, como as coisas mudam muito rápido, a principal capacidade não é mais só conhecimento, experiência, mas a capacidade de aprender e reaprender, porque as premissas mudam muito rápido. Isso a gente fala, né, de IA, né, que é um tema talvez o mais disruptivo desse momento, mas ao longo da história isso aconteceu inúmeras vezes. É evidente que agora você tem muito mais velocidade nessa mudança, né? Então, algo que eu também faço, né, isso sempre está no meu one-on-one com os meus liderados, tem um tópico lá que eu tenho que lembrar de perguntar. O que você está estudando? Nós estamos sempre desaprendendo. É inércia para se desaprender. O tempo passa, o cérebro vai perdendo informação. Então, você não está aprendendo, você está evoluindo, né? Queria partir aqui para um assunto. Eu entendo que você tem extrema expertise para nos falar. E um tema, acho que muito até fonte de discussão nas empresas, que é quando você mencionou um salário justo. Então, empresários lidam com isso o tempo todo, porque eventualmente tem que definir um salário para um cargo novo, ou tem que definir se um funcionário merece um aumento ou não, enfim. Tem que precificar, por exemplo, tenho que precificar contratos antes de saber adequadamente as condições que eu vou ter operacionais lá na frente. O salário justo, de fato, como é que nós saímos da total abstração para um caminho prático e estratégico para
a ser mais intencional? Excelente questão. E essa merece, assim, talvez muitas horas de conversa, mas eu vou procurar sintetizar aqui aquilo que é a minha percepção e a percepção de muitos estudiosos desse tema. A justiça, se a gente olhar para o salário justo, a gente normalmente pensa e está pensando e tem que ter em mente que tem uma pessoa que vai viver com aquele salário, tem uma família que viver com aquilo. Aquilo vira comida para a pessoa e para a família, vira estudo, vira futuro. A pessoa em si e as pessoas que trabalham com a gente ou trabalham nas empresas, isso é tão importante que a nossa mente se perde. Uma pessoa pode ter vários filhos, muitas vezes filhos com alguma deficiência. Daí você fala, nossa, mas justo para ele é ter mais para cuidar disto. Outras pessoas têm uma condição melhor, mas têm uma entrega maior. Então, poxa, mas eu não precisaria deste salário para essa pessoa. Se a gente olhar para a pessoa, a gente perde o caminho. Então, qual é a ideia de justiça ali? Primeiro filtro, e é só uma suposição, ela pode ser questionada por quem está nos assistindo aqui, mas primeiro filtro é olhar para o que se faz e quanto é a média que se paga. Média que se paga? Como é isso? Todos os trabalhos têm similaridades. Qualquer trabalho, você fala assim, mas esse é um trabalho muito diferente, essa pessoa é especial. Nós somos cercados de pessoas, de tarefas e profissionais especiais. Então, não teria média? Não tem, porque os papéis eles são similares. Tem adaptações em cada realidade, mas tem similaridades. Primeira coisa é saber muito bem qual seria a média a ser paga. Vamos pôr um número aqui, R$5.000, por exemplo, R$3.000, R$50.000, não importa. Aquilo é a média. Daí você caminha para a pessoa, fala o quanto essa pessoa também é média, o quanto esta pessoa te entrega o que é média. Mas eu não sei o que é uma entrega média, aí depende, você vai ter que se empenhar e entender e estar ligado o que seria uma entrega extraordinária. Existem entregas ordinárias e extraordinárias. Ordinárias, ele vem, faz o trabalho, entrega, ok. Quanto você paga? Média. Isso é justo. Mas ele precisa de mais. Precisar de mais, eu vou dizer dessa forma, não pode confundir esse racional. Então, o quanto você precisa, nós não podemos atingir no salário. Você pode, sim, oferecer condições melhores em outras questões. Você pode ter uma ação social e deve, não é? Porque são pessoas e humanos que você tem que cuidar e amá-los. Mas não pode confundir, porque aí tem o irmão da justiça. E eu vou aqui colocar os pares. Vamos imaginar o seguinte, Rômulo, Marco, que você pague e reconheça alguém que vale 5, você pague 8. Aí tem os pares. Fala, mas por que pagar 8? Percebe que quando você ganha um benefício que seja, você ganhou uma cesta de Natal, você vai abrir a sua cesta e o teu primo, teu irmão que trabalha em outra empresa abre a cesta dele. O seu veio azeitona, o dele veio peru. Fala, já fiquei insatisfeito com a minha cesta. Ou salário, ou aumento. Você teve um aumento de 12%, coisa que é muito alta. Teu colega teve 14%. O teu 12% já perdeu o efeito. Então, tem a justiça paralela. Então, uma coisa é definir o quanto o mercado, o quanto que é o valor daquela posição. Segundo, reconhecer se aquela pessoa tem mais performance ou ela é fora de um padrão, mas sem deixar de olhar para o lado. Porque senão, você executa a justiça para uma pessoa e uma insatisfação enorme nos negócios. Esse é um ponto de muita insatisfação nas empresas, que tem a ver com o equilíbrio. A gente chama de equilíbrio externo e interno. Externo é para fora, quantos outros pagam. Interno é o equilíbrio dentro da própria empresa. Então, basicamente, essa trilha da decisão da justiça. Se ela é completa, acho que não, mas é o caminho. Como que tem funcionado dentro da tua experiência na carreira Miller na área da saúde? A área da saúde tem algumas particularidades e eu vou me arriscar aqui algumas avaliações, alguns comentários, porque todo negócio tem um viés. Todo negócio sofre de alguma forma a influência de... Por exemplo, negócios políticos têm influência política, tem influência de gabinetes, tem influência de cargos políticos. Negócios na área de saúde têm influência médica, tem influência de quem se formou e estuda e pratica medicina. No caso vamos falar de operadoras, vamos falar de hospitais, é um ambiente em que você encontra dois eixos importantíssimos no mesmo negócio. Você tem, por um lado, os profissionais da área médica, os médicos, os especialistas que estudam muito, se preparam para aquilo. E eles têm muita preparação. O hospital e a medicina funcionam porque tem médicos, não é?
Só que não trabalha sozinho. Há uma equipe. E aí há os enfermeiros no papel deles, os assistentes no papel dele, até o empurrador da maca, que você pode dar nome de que você quiser, o maqueiro, mas alguém que faz uma operação muito importante. Eles convivem juntos. O porteiro do hospital convivem juntos. Então, o que acontece é que há uma influência entre o quanto efetivamente um médico tem que ganhar, quanto todos os outros da cadeia têm que ganhar, inclusive os executivos, e ali há uma dificuldade em administrar executivos, porque o médico ele é um executivo médico. E, por outro lado, tem o executivo não médico. Quem vale mais? E aí entra no lance da justiça, entra na questão da paridade do lado, mas a área médica ela sofre influência entre a especialidade médica e o executivo não médico. De uma forma simples, há um conflito ou de interesse ou de valoração. Robson, a Carreira Miller, você estava me contando, ela atende grandes instituições da área da saúde. Como tem se comportado a instituição? Qual que é o nível de preocupação e de consciência da instituição? Temos que colocar o seguinte, sempre que há uma dificuldade de mercado, há uma dificuldade em fazer resultados, porque a saúde ela é procurada, é necessária e cada vez mais. No entanto, fazer dinheiro com isso, fazer resultado é uma outra conversa. Não é? Talvez estejamos numa curva de resultados positivos chegando, mas até então, provavelmente, eu estou aqui dizendo o que eu sei, momentos de aperto, momentos de dificuldades na operação de hospitais, operação de operadoras. Então, fazer resultados com isso, tornou-se um grande desafio, mas a gente espera que isso encontre o caminho. Quando isto ocorre, por ser uma operação que exige muita mão de obra, e esse termo significa o seguinte, os hospitais não funcionam sem gente, as clínicas não funcionam sem gente. Então isso faz com que a mão de obra seja cara. Sendo cara, é um ponto de muita atenção. Então as operadoras, os hospitais e tudo mais, olham para o custo da mão de obra com lupa. Talvez só não perde para outros custos, que é a sinistralidade, mas a mão de obra é algo caro, muito caro. Então, por outro lado, não se administra grandes negócios sem grandes profissionais. Olha que coisa. Então, para eu trazer um executivo para a minha operação, custa caro. Então, quando olha isso, fala, quanto eu devo pagar? Muito importante. Até então, hospitais e entidades da natureza médica usavam seus instintos. Hoje não. Hoje tem processo. Quanto devo pagar para um CEO de um hospital? Tem processos para isso, não é chega e paga quanto ele pede, não. E este CEO ou este diretor financeiro, ele precisa saber se o salário dele está lastreado em alguma coisa. Isso chegou no ambiente médico, chegou nas operadoras. Nós não decidimos em função do quanto ele quer, mas sim quanto que é o justo, e volta à questão da justiça. Isso chegou e chegou com força. Perfeito. Robson, quais são os principais erros, as principais inclinações, né, que você observa na hora de definir salários? Seja trazer um superstar ganhando 10 vezes mais que todo o resto, esperando que esse cara mude o jogo. Quais são os principais erros que você observa na hora de definir esses salários? A gente vai entrar no âmbito remuneração variável, que é extremamente... Sim. Mas queria esgotar um pouquinho desse tema do salário. Como nós estamos no ambiente aqui da saúde, e você me pediu se tivesse um exemplo. Tenho sim. E isso aconteceu na área da saúde, só não vou citar o nome aqui. Muitas vezes, para você trabalhar os executivos, a definição da remuneração do executivo, você trata esse tema com um conselho. E não, você não pode tratar com o CEO, porque ele está dentro. Pode sim, se ele vai tratar dos executivos dele, sim, é com ele. Mas às vezes o transcende, é com o conselho. Muitas vezes o conselho ele tem tanta frente, tantos assuntos para serem tratados. Remuneração é uma outra arte que tem que ser entendida. Há uma confusão entre a pessoa e o papel dela. Daí o conselho me pergunta, mas você não acha que ele deveria também fazer isto? Em primeiro lugar, quem sou eu para achar esse tipo de coisa? Porque a gestão é deles. Eu posso olhar e falar, isso parece certo, mas eu achar aqui, eu não quero achar nada. Mas há uma confusão entre gostar daquele CEO ou não gostar dele. Se eu gosto, eu quero pagar mais, porque ele merece. Olha aquela história do merecimento, né? E menos profissional, menos profissional. Foi ali, olha e fala assim, não, mas eu acho que ele deveria, ou eu acho que ele não deveria ganhar esse bônus. Porque você sabe, eu acho que
que um CEO deveria se preocupar com esse tipo de negócio assim, mas é uma pessoa dentro de um conselho inteiro. O que acontece é que às vezes, e muitas vezes, não há um consenso de um papel importante, que é um CEO, que aqui, na verdade, ele está conduzindo todos os seus executivos, que por sua vez, conduzindo toda a operação médica. E o conselho, ele está do lado de cá. Então, o CEO ele faz um papel importantíssimo entre a conexão de um conselho com toda a execução dos negócios. E muitas vezes ele é sacrificado porque acham que... Então, eu não estou do lado do conselho, não estou do lado do CEO, não estou do lado do executivo, nem da operação toda, mas eu acho que tudo isso tem que ser visto independente das pessoas. Tem que ser visto dentro dos papéis. Então, há uma confusão de papéis e isto realmente causa grandes dificuldades em definição de fixo e de variável. Se você quiser que eu erga a bola já para você, daí o variável é muito importante. Eu tenho uma curiosidade, essa questão de contratação de executivo. É muito comum, principalmente em empresa quando está com algum sofrimento operacional, tendo resultados ruins, postar que vai trazer um CEO novo, um diretor financeiro novo. Evidentemente, paga-se um valor maior do que deveria, enfim. A pessoa entra com altíssima expectativa e expectativas de curtíssimo prazo. A gente sabe que ninguém consegue fazer grandes coisas a curto prazo, não tem um aprendizado para ajustar para a instituição. Como é que você vê esse comportamento de algumas empresas, por exemplo? Vou dizer, muito comum nos clubes brasileiros, né, de futebol, né? Troca o técnico, traz o fulano, como se ele fosse fazer milagre. Como é que você avalia esse comportamento de trazer alguém mágico pagando muito dinheiro, muito mais do que quem está lá recebe, como se ele fosse resolver todo o problema? Quais são os efeitos secundários disso? A chance de dar certo, qual é o efeito secundário sobre o resto da equipe, né? Para explicar isso, vou contar uma história. Alguém me ligou, era uma superintendente de recursos humanos, e me ligou e falou, olha, nós temos um CEO nesta operação que ganha X. Ela queria saber a validade desse número. Esse X era bem maior do que um X tolerável. Muito bem. E ela quis justificar. Por quê? Porque ele cuida de tudo. Ele cuida da logística, ele é o cara direto que cuida disso. Falei, me fala da estrutura de baixo. Não, não tem. Ele que é o cara que amarra tudo. Ele é muito importante para a nossa organização. Falei, muito bem. Você está com 2 problemas. Número 1, você está pagando demais. O que significa que ele ou não vai nunca sair daí, ou ele vai defender essa posição além do que deveria. Segunda coisa, que você está na mão dele. Se ele concentrou tudo nele, você está na mão dele. E não é assim que deveria funcionar. As forças têm que ser distribuídas, elas têm que ter opiniões contrárias. E é por isso que tem mais gente na estrutura. Então não é quanto se paga. E muitas vezes a história se repete porque você traz um salvador para a sua organização. E não existe salvador, porque ele deveria seguir um plano estratégico. Não é isso, Rômulo? Quando você tem um CEO que seja, se ele chegar com a mente dele tão somente, nós estamos reféns dele. Na verdade, ele deveria sentar e falar qual é o plano desta companhia. Ah, nós não temos, vamos fazer juntos, mas não sair fazendo. Então você não contrata salvadores, você contrata operários para uma ideia importante, que é um plano estratégico para que aquilo aconteça. Esses operários têm vários níveis e tem um dos níveis que é um CEO. Tem outros níveis que são os executivos, diretores e tudo mais, vice-presidentes, mas eles não são os salvadores da operação. Muitas vezes, quem é o salvador da operação é o conselho ou a mais alta cúpula da direção que desenha um plano que não é só de 1 ano. 2, 3, 5, 10 anos. E aí sim se tem sucesso. Eu não colocaria, e vejo que empresas de sucesso não estão baseadas em um executivo. Eles estão baseados em um plano estratégico. É assim que eu vejo e é assim que eu percebo conflitos nesse lance de trazer alguém com expectativas exacerbadas aí, né? Perfeito, excelente, Robson. E partindo aqui para o tema de remuneração variável, inclusive foi a sua aula que eu assisti, né, sobre remuneração fixa e variável. Eu costumo dizer que se você oferecer $1 milhão para uma galinha voar, ela não vai voar. Né? Então, não basta colocar uma montanha de dinheiro na frente de pessoas que eventualmente não tenham nem a capacidade para atingir esse resultado. Tem outra frase que eu gosto muito do Warren Buffett. Ele diz que você não pode criar sistemas para fazer as pessoas erradas fazerem a coisa certa. Ou seja, tá com as pessoas erradas? Resolve isso primeiro, depois você busca criar um sistema que muitas vezes as empresas estão buscando criar modelos de remuneração variável como se isso automaticamente fizesse as pessoas erradas fazerem a coisa certa ou gerasse um alinhamento automático. Né? Qual que é a importância dentro das nossas organizações de nós criarmos remunerações variáveis? Onde isso se aplica?
É para todo mundo? É só para comercial? Quais os tipos? Né? A gente pode ter estoques, pode ter bônus, PLR, enfim. Dá para a gente uma visão geral desse assunto. Vamos tentar cobrir isso, mas eu gosto de dizer desse tema porque eu gosto de pensar assim, que a remuneração, qualquer que seja o dinheiro que você paga, é o mais pobre elemento para ganhar uma pessoa. A gente transforma em dinheiro porque a gente tem outra ideia, né? Porque, na verdade, parece que é mais simples. Mas o dinheiro é o mais pobre elemento que nós poderíamos dar para uma pessoa entregar o seu ótimo. Qual é o nosso objetivo? Que ele entregue o ótimo dele, certo? Explica melhor essa frase. Quando você converte e você paga salário, dinheiro, quase que a nossa mente diz, quanto mais dinheiro, mais feliz ele vai estar. Quanto mais dinheiro, mais performance. Quanto mais dinheiro, a galinha vai voar. Gostei dessa frase. Então, a gente tem a tendência de fazer uma tradução entre entrega versus dinheiro. Quanto mais eu pago, mais eu tenho. E ela é totalmente equivocada. Eu digo isso com tranquilidade. Hoje, Carreira Miller opera em 4.600 empresas no Brasil. É a maior pesquisadora, a maior base de dados. E eu gosto de dizer assim, porque parece maior ainda, maior da América Latina. Mas o Brasil é o maior de todos, né? Então é óbvio que vai ser a maior da América Latina. Sul. É verdade, tem o México e tudo mais. Mas quando a gente... Até juntando o México, toda... Eu digo que é para incluir metade do planeta nisso. Cara, hemisfério sul, rapaz, agora entendi a questão, é verdade. Então, é muito dado, muita informação, a gente tem segurança do que nós estamos falando. E quando a gente vê salários altos, não significam alta performance de jeito nenhum. Simplesmente aquela companhia, por exemplo, a mão de obra tem um peso muito pequeno do negócio e você vai lá e paga. Vou dar um exemplo disso. É muito importante o ar-condicionado na sua empresa, porque quanto o mecânico de ar-condicionado quer? Ele quer ganhar 10 mil. Paga 10 mil, resolve isso. Às vezes é tão importante algumas coisas que você negligencia a questão salarial. Paga. E aqueles números altos, nem sempre, e a maioria das vezes, não representam alta performance. Então, o que eu quero dizer com esta frase, talvez enigmática aí, é que o salário ele leva a gente a pensar que pago mais, tenho mais. E não é isso. Na verdade, é a estratégia que isto acontece. E aí entra o variável. Nós temos que ter todo pagamento envolve um fixo e pode envolver um variável. A lei brasileira permite um variável em forma de PLR, mas independente do PLR, a vantagem, não quero entrar na questão técnica, mas PLR tem vantagens para a empresa, tem vantagem para a pessoa também. Empresa, porque não tem encargos sociais, impacto em INSS, fundo de garantia, e para a pessoa, ao receber, ele é tributado à parte, não soma com salário. E mais do que isso, é uma tabela diferenciada. Então, é vantagem ganhar em forma de PLR? É vantagem. É vantagem pagar com o PLR? Também é vantagem. Então, isto é legal, coisa maravilhosa no Brasil. Agora, essa mensagem de um variável que é importante. Por que você paga um variável e quais são as bases dele? Muitas vezes temos sucesso quando a gente desenha isso associado a metas. E aí eu tenho que falar de metas, porque mais importante do que o dinheiro são as metas que estão conectadas a isso. Se nós vamos fazer qualquer coisa e a gente estabelece uma meta, a gente persegue aquilo e fica feliz por ter alcançado. No que se refere a pagamentos, além de alcançar essa meta, você tem um dinheiro. Olha que legal, você ganha para atingir uma meta. Vamos pensar em metas sem dinheiro. Se nós não oferecêssemos nada, falássemos, olha, nossa meta é fazer esse podcast chegar em X de audiência, nossa meta é várias metas. E nós vamos passar no final do semestre, do ano, olhar aquilo e falar, atingimos, que legal, vamos abraçar, vamos festejar e tal, mas não vamos pagar nada para ninguém. Agora, quando você coloca dinheiro, isso pode mudar. Porque ao pagar para alguém, eu pago uma meta atingida que foi coletiva, mas teve mais influência daquela pessoa do que essa. Então, você dá um pouquinho mais para aquela e volta naquela questão da tristeza pelo outro. Ele ganhou mais que eu. Eu ganhei 15%, ele ganhou 16%. Meu 15% não vale nada. Muitas vezes, quando você põe o dinheiro, você desmonta o trabalho coletivo. Então, muita atenção. Ao fazer um programa de metas, um programa de variável, associe metas. Ao fazer metas, seja justo. Ao fazer essa distribuição, seja justo. Eu não estou aqui pregando uma distribuição igual para todo mundo, mas estou dizendo que é muito importante ter clareza em metas, que as pessoas se movimentam pelas metas e que o dinheiro é literalmente um bônus
que vem a partir disso. Tem que construir essa sequência da mentalidade, da construção. Eu sei que você quer falar, mas antes eu preciso contar uma historinha. Mais uma historinha. E pessoas da minha idade têm muita história, né? Então acaba juntando. E essa história eu construí na minha cabeça. Eu fiquei pensando um dia, por que um pagamento, o dinheiro, pode atrapalhar? E veja que nós vivemos disto. Olha, eu vivo de pagamentos, eu vivo de fazer remuneração, mas eu tenho a consciência do que isto é, o quanto isso é perigoso. Vamos imaginar que você está aqui, estamos em São Paulo, você está lá na Marginal e furou o pneu do seu carro. Você parou, aquele trânsito maluco, está chovendo, atrasado e tal. Alguém para atrás e fala, foi assaltado. Não, o cara desce, ele tem as ferramentas, o macaco, e fala, quer que eu troque para você? Você já pensa, vai ficar caro isso. Mas chovendo, atrasado, troca. E o cara vem, troca, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Falou, é isso, beleza. E ele vai para o carro dele. Você fala, quanto custa? Fala, nada. Ele fala, fiz isso de bom grado. Aí tem. Aí tem. Eu pergunto, quanto você pagaria por esse serviço? Quanto você daria para ele? Você tem ali, por acaso, né? Por acaso sobrou 200 pau ali. Assim, a gente não carrega mais dinheiro, mas naquele dia você tem 200 ali na sua carteira, você pega 200 e dá para ele. Com gosto. Está aqui. Duas coisas estão acontecendo nesse momento. Primeiro, na sua mente, você está falando, eu não quero dever para ninguém. Eu quero ter a consciência de que eu paguei esse serviço. Na cabeça da pessoa que fez esse serviço, eu não faria por 200. Eu cobraria 1.000. Ou é de graça ou é 1.000. Veja que tem coisa quando você põe o dinheiro, ele fala assim, só 200? E você acha que a sua consciência ficou limpa. Muitas vezes nós, executivos, donos de empresa, gerentes, falam, deixa eu pagar para não dever. Gente, nós precisamos dever. Nós precisamos dever. Eu preciso dever para você, dever para você, dever para a nossa audiência, dever para os amigos que estão aqui gravando, porque isso não se paga. Eu cheguei aqui, o Gustavo fez água para mim, café para mim. Eu devo isso para você. Não consigo pagar. Quanto custa um café? Se eu pagar o café para ele, não vai ser pago. Entende a ideia do dinheiro? Ele é muito maior. Pode estragar a recompensa Pode. Emocional. É isso. E o significado, né? Pode Isso. reduzir o significado a uma transação comercial. Exato. E às vezes o cara estava muito mais satisfeito de ter tido o gesto de ajudar alguém do que de ter ganhado R$200. É isso aí. Uma palavra, um reconhecimento de outra forma poderia ter feito muito mais sentido. E não é incomum, né? Isso acontece com muita frequência. Né? Há uma dor e há um estresse oculto nos profissionais, nas empresas, nos executivos, nos médicos, que é justamente o estresse gerado pela falta de reconhecimento, da dignidade, daquilo de quem eu sou, do que eu sou capaz de entregar e de fazer, e que não é visto, ou que não é valorizado, ou que é simplificado. Isso é muito comum e a psicologia tem trabalhado bastante nesse nível de estresse. Esse assunto é ótimo, me permita uma pergunta, voltar um leve passo atrás, no variável. Qual que é o percentual que você entende, Robson, na experiência de vocês, que seria o adequado dentro de uma remuneração? Maior parte em comparação ao fixo? Maior parte? Por igual? Menor parte? Como é que vocês enxergam e orientam as empresas nesse sentido? Primeiro vamos ao mercado. Médias. Hoje se paga, em termos de variável, alguma coisa próximo de 1 salário até 7, 8 salários por ano. O que significa que alguém que ganhe R$5.000 por mês, e eu, quando falo 1 salário, não é porque algumas empresas pagam 1 salário para todo mundo e algumas empresas pagam 7, 8 para todo mundo. Não, é porque existem níveis. E a gente percebe que, eu vou usar esse termo, me perdoe, mas é camadas mais operacionais, atendentes, operários, normalmente você tem que colocar mais ênfase no fixo e menos ênfase no variável, por uma razão quase que óbvia. Ele não consegue esperar o final do ano ou o começo do ano seguinte para aquele variável traduzir em alguma coisa. Então você tem que dar mais peso ao fixo. Quando você sobe, você pode criar várias camadas, e é comum criar camadas de operários, depois você cria camadas de técnico, camadas de analistas, camadas de supervisores, líderes, até chegar aos diretores. No nível superior, pega salários maiores, esses conseguem sim esperar um bônus anual que tem um impacto maior. 5 salários e tudo mais. 6, 7. E isto ele sabe, se acontecer isto, eu chego a ganhar 5, 6, 7, 8 salários. E ele consegue esperar e consegue trabalhar para que esses resultados aconteçam. Já o operário, não.
Porque o princípio da administração é que tudo que você puder organizar e sistematizar, você faça, é papel gerencial. E no papel da operação é seguir o sistema. Ele pode fazer um bom atendimento, eu fui muito bem atendido na entrada desse prédio, beleza, mas provavelmente ele seguiu um protocolo. Sobre o qual ele não tem controle. Ele não tem, e ele tem que seguir aquele protocolo para confirmar isso, tem câmeras, e ele tem que ser monitorado para ver se... E quem está monitorando, alguém acima dele. Então, a operação, ela segue regras operacionais. Os executivos não. Deveriam não seguir. Eles deveriam ter mais amplitude e missão de construir essas regras. E aí tem mais impacto no resultado. Por isso que o variável de um executivo é maior do que o variável da operação. Podemos estender essa conversa e falar, mas e vendas? Como que é o negócio, né? Será que vendas eu deveria colocar tudo no variável? Aí vai um belo depende, né? Um belo depende. Mas a gente tem que ter a consciência de quais os efeitos disso. Quando você coloca tudo no variável, as regras têm que estar muito bem estabelecidas. Se for muito bem estabelecida e for no variável, daí a pergunta é, será que a gente não consegue fazer um robô para seguir essas regras? Então você precisa de ação humana. Se você precisa de ação humana, você não consegue criar regras tão bem estabelecidas assim. Por quê? Ele pode ter sucesso ou não naquela abordagem dele, mas é uma abordagem importante, ela está construindo uma venda. Pega um vendas de longo prazo. Você vai trabalhar um cliente que às vezes vai demorar 6 meses, 8 meses, 1 ano. E então você não pode basear o variável dele naquela venda. Por 2 motivos. Primeiro, porque é demorado. Segundo, porque o impacto financeiro é alto. De repente ele vendeu 1 milhão e ele é comissionado com isso. Pronto. Daí fala, mas vamos pagar, sei lá, 30, 50 mil reais de comissão. Para ele é muito dinheiro. Então, para isso, você cria uma camada de fixo e uma camada de variável menor. Então, depende do produto, depende do ciclo de vendas, depende da capacidade dele interagir e depende do quanto você quer ser refém daquele vendedor. Excelente. Aí eu quero emendar, me permita aqui 2 perguntas, vou fazer uma de cada vez. Você disse muito bem, Robson, e isso é fundamental, que o executivo, o CEO, ele está lá para cumprir um plano estratégico. Ele é o executor, né? Por isso ele é executivo. Ele executa o plano, ele não está lá para ser super-herói ou para criar um plano, até ajudar a construir, mas está lá para executar. Um vendedor também não é diferente, ele executa uma estratégia comercial que já está pré-determinada. Olhando com essa responsabilidade, o quanto que o variável pode interferir a fidelidade do executor? Quanto que ele pode fazer algo que não está no plano da companhia em função do seu variável? E aí, e aí nós temos histórias de gigantes companhias que seus executivos, né, maqueiam números, enfim, fazem alguma coisa errada em função do variável. Excelente, eu tenho também uma história. Curta, mas é uma história. Simples também. É baseado no variável, uma das empresas tinha até então um programa de variável baseado no budget. Parece muito legal isso, você condiciona o variável dele a um budget. Olha, você tem esse orçamento para trabalhar e se você seguir esse orçamento, se você economizar 5%, então seu bônus aumenta. Aquele ano. Não tinha nem cafezinho na empresa. Cara, o cafezinho tinha, mas deu um vento. E o vento destelhou o almoxarifado. E para colocar a telha no almoxarifado, de onde ele tira o dinheiro? Custo operacional. Ele vai ter que consertar. Aquilo vai afetar o orçamento dele. Dá para imaginar que o almoxarifado ficou sem telhado, né? O mês que vem sai o bônus. A linha de corte é dezembro. Isso, o vento aconteceu em novembro, como agora, né? No final do ano. Não vou consertar. E eu acho que alguém da superintendência, mas a filial tal está sem telhado no almoxarifado. E ele tem o direito de não consertar porque aquilo vai afetar o seu bônus. Então você me pergunta, o bônus ele pode ser contraproducente. Ele pode destruir um negócio. Porque ele não quer perder. Agora, essa empresa, esse exemplo simples, mas você vai achar exemplos assim complexos nesse aspecto. E me dá um ponto que você falou, que o bônus pode atrapalhar. Está mais na dose do bônus do que no inteiro ou não bônus. Esse problema, como aconteceu no Wells Fargo nos Estados Unidos, né? Ele tinha um bônus extremamente agressivo para o crescimento de cliente. Logo, as pessoas são muito criativas, criaram 2 milhões de contas fake no banco. Talvez quando o bônus é menos agressivo, ele tende a corromper menos, especialmente se o fixo é um fixo que dá uma boa subsistência para a pessoa. Sim, e tem estudos nessa natureza, nessa direção, que é exatamente como você está falando. Um bônus, um variável muito impactante, corrompe. Ele vai fazer com que ações ou criatividades pareçam no meio do caminho para ele ganhar aquele prêmio. Então, isso corrompe sim. O limite disto
Ele não é objetivo, falar em múltiplos de X salários. Não. Ele tem um limite que tem que ser percebido. Quanto ele não se corrompe por aquele valor. É muito pessoal? Sim, é pessoal, mas dá para prever esse tipo de coisa. Não pode exagerar na dose, porque nós faríamos coisas que a gente nem imagina por aquela vantagem, por aquele dinheiro ou por aquela premiação. Né? E fora que lógico, tem as questões pesadas, né, complexas e também que quebram a ética, tem as questões que elas são imperceptíveis para quem está executando. Isso acontece muito em vendas, né? Então, o profissional lá ele ganha só variável, um alto percentual variável. Imagina a regra para uma liberação de crédito. Ele vai defender o cliente sem fazer um histórico adequado. Ele não vai olhar a margem de produto. Quer dizer, ele vai quebrando regras do planejamento estratégico para poder alcançar o objetivo. Então, fica aí a dica, né? Muito cuidado com a política de remuneração variável. Bastante cuidado com isso e atenção. Eu quero fazer uma outra pergunta, recuando um pouco, porque você falou algo assim aparentemente filosófico, Robson, mas muito intrigante aqui. Nós temos que ficar devendo algo. A gente tem que estar devendo. A gente tem que estar devendo porque alguém me serviu, porque fez. Como é que a gente traduz isso para a instituição? Eu vou ficar devendo para o meu colaborador? Primeiro, nós temos que amar as pessoas. Primeira coisa. E isto você não compensa. Você não paga. Esse sentimento de que aquelas pessoas são pessoas e você as ama. E alguns vão ouvir isso e vai parecer estranho. E quando é que fica 0 a 0? Nunca. Nunca. Eu tenho absoluta certeza que as pessoas que trabalham comigo me amam. Alguém pode ouvir lá e falar, não, eu não amo esse cara. Né? Mas, ok, deixa eu pensar assim. Deixa eu mais ama. Deve ter alguém assistindo assim, menos. Por outro lado, eu os amo também. Fala assim, mas se me ama, paga mais. Amo e faço o meu ótimo. E eles fazem o ótimo deles. Então, eu devo para eles. E eles devem para mim. Há uma dívida impagável entre pessoas. E a gente não consegue. Quando a moça da minha empresa lá sempre faz um bom café, quando ela serve, ou quando numa reunião eu sou bem tratado. Gente, aquilo, como é que eu vou tratar o contrário? Eu não consigo, eu devo. Então, o tempo todo eu estou devendo. Eu devo para o porteiro que me atendeu lá embaixo, eu devo para o cara de estacionamento, eu devo. E eu não consigo pagar. Não é? Sensacional. Romulo, vou te deixar super à vontade, não vou aqui atrasar o nosso horário, mas foi uma das coisas mais preciosas que eu ouvi aqui, porque você está dizendo, estou entendendo, Robson, com a tua experiência, carreira Miller. Aliás, eu estive na sede da tua empresa e pude ver gestos desse amor no café com bolo que eu tomei, mas num ambiente que foi criado para os colaboradores na área social, quer dizer que ele é fenomenal, quer dizer, é uma demonstração de amor. Mas eu estou entendendo que o Robson está dizendo para nós, de alguma forma, Romulo, que a mesma seriedade que a gente constrói num plano estratégico, uma política de remuneração. Então, primeiro, se não tem uma política de remuneração, se preocupe em ter. E dentro dela também se preocupe com variável. Mas tão importante quanto, e talvez esse tema a gente não trate num plano, é como que a gente trata de forma humanizada o nosso time, como que a gente trata com amor, né? Como é que ele se sente digno, respeitado, pertencente àquele projeto, àquele propósito, àquela empresa, e ali é algo intangível onde ele vai se entregar, vai dedicar e talvez vai ultrapassar aquele ponto ótimo que a gente espera. Muito boa contribuição. Por isso a importância de um sistema de crenças, né? Que a cultura institucional é forte, né? Porque são os guardrails até nas questões de remuneração. Me permita, né? Porque essa discussão é ótima, né? A cultura no sistema de crença, o que a gente observa, e aí eu divido um pouco a minha experiência, são mais de 150 empresas visitadas ao longo da carreira. O que eu pude observar, infelizmente, é que é comum que o que está no papel não está na ação. Né? Então, parar um tempo para escrever uma cultura, o sistema de crenças, visão, valores, que não seja genuíno, que ele não esteja na prática, na conduta real. Nem faça. Isso é melhor não ter. Né? Então, são pontos de atenção que os nossos ouvintes aqui têm que observar com carinho. Perfeitamente. Robson, eu não vou perder a oportunidade aqui de fazer uma última pergunta. Sim. Tá? Que é sobre formas alternativas de remuneração variável. Aqui eu me refiro a opções de compra, ações da empresa. Né? Ótimo. Isso principalmente os principais erros cometidos. É muito comum as pessoas promoverem a sócio, algum colaborador, e se arrependerem profundamente depois. Né? Ao mesmo tempo, eles querem formas de deixar as pessoas mais alinhadas no longo prazo,
até uma alternativa ao gasto que representa um bônus, né? Para uma empresa, dependendo do porte, pode ser muito significativo. Como é que você olha essas outras formas e o poder de alinhamento que isso tem? Se você acha que é melhor, se é pior, onde mais se aplica uma estratégia de ações mesmo, como o Google fez no começo, várias startups fazem, né, de dar a opção de compra para quem está no começo, que acaba tendo que ganhar menos pela situação da empresa, mas com esse potencial de longo prazo de ter um retorno muito grande. A base de tudo pode não dar certo. Pode não dar certo. Qualquer programa pode não dar certo. Por que pode não dar certo? Vamos pegar um exemplo de uma stock options, por exemplo. Não vamos discutir aqui a fórmula de cálculo, mas podemos não ter resultado das ações como nós gostaríamos. E aí houve um empenho, mas as ações não se movimentaram. Sejam elas de bolsa ou não na bolsa, mas não aconteceu. Então, o meu empenho não foi reconhecido. É bem legal a gente falar assim, não, eu tenho ações e posso executá-las, mas se não houver crescimento, se não responder isso lá no relógio, eu não vou ganhar dinheiro. Perdeu, né? E aí a frustração pode não dar certo. Alguns modelos, eles transformam pessoas em sócios. E eu sou partidário a isso, desde que a pessoa tenha aptidão e queira. Pelo contrário, será uma preocupação. Ele volta para casa, fala, mulher, hoje eu fui promovido a sócio. Ela fala, quer dizer, então se a empresa quebrar, vamos perder nossa casa. O cara volta para lá e fala assim, cancela. Né? Ele já se incomodou, ficou com medo. Então, como você pode oferecer um programa único para todos? Não, são programas que têm que ser dosados pessoa a pessoa. É que quando a empresa cresce, isso fica mais complexo, porque você quer padronizar tudo. Mas as pessoas não são padronizáveis. Elas têm medos diferentes, vontades diferentes. Alguns convertem a pessoa em PJ, ou pode contratar PJ, a lei até possibilita isto, e daí cria um pacote de dinheiro vinculado a outras coisas, mas se ele tiver aptidão para aquilo, a sua natureza do variável existir na pessoa. Pelo contrário, ele vai ter medo. Mas eu não posso, eu ganhei esse ano, mas não sei o ano que vem. É mais medo do que mais envolvimento dele no negócio. Agora, os programas de stock option, que é uma forma de você compartilhar ações ao longo do tempo, olha, com X tempo ou em tal cargo, você pode ter ações, executa daqui 2, 3 anos, ele tem algo por trás. Primeiro que é o ganho, segundo que há um desejo de que aquela pessoa permaneça nessa organização. Porque às vezes as regras envolvem que ele tem que estar lá para poder executar essa ação. Então, você quer retenção e quer o empenho. Então, é uma boa para isso. Você retém, ele não vai embora e, ao mesmo tempo, ele se empenha na teoria. Na prática, pode ser que ele fala, prefiro ir embora. Ou aquilo não quero ficar porque não está crescendo as minhas ações. A visão financista, se você levar as pessoas a uma visão financista do negócio, é a história do dinheiro e eu volto naquilo. Você está voltando a olhar para a coisa mais pobre de tudo. Então, você tem que elevar os olhos disso. Alguns falam em propósito. Eu tenho minhas questões com relação a isso, poderíamos discutir num outro momento sobre propósito, mas você tem que perceber o valor de cada um, ao invés de traduzir tudo em dinheiro. Por mais simples, por mais legal, por mais moderno que isso possa parecer, ele é um grande problema a ser administrado, se não olhar com o viés correto. Perfeito. Então, tudo isso tem que ser conduzido com muita sabedoria, né? Sabedoria. Não tem fórmula pronta, mas se quiser ter uma fórmula, fale com o Robson. Né? Opa. Se nós pudermos, gostaria muito de ajudar. Quem precisar nisso é a nossa missão e gostamos de fazer isso. Né? Quem desejar falar contigo, Robson, como que faz? Pode entrar no nosso site, www.carreira.com.br. Vai nos encontrar no LinkedIn, vai nos encontrar em todas as plataformas. Temos um podcast também chamado Quinto Dia Útil. 2 vezes por mês geramos conteúdo. Último nome. O Quinto Dia Útil dia o dinheiro do Quinto Dia Útil, o dia do pagamento. Né? Geramos isso e ali a gente discute temas tão relevantes quanto esse e me sinto bem em casa aqui. Embora não sou eu que conduzo lá, né? Mas você vai nos encontrar. Então, Carreira Miller é nosso nome. Eu sou Robinson Carreira e sinto muito, muito feliz de estar aqui com vocês. Maravilha. Eu vou abrir aqui rapidamente para a gente falar o que mais aprendeu na conversa de hoje. Em seguida eu encerro. Tá com o Robson é sempre um momento de aprendizado. Eu tive outras oportunidades e te agradeço por contribuir, por compartilhar sua sabedoria aqui com aqueles que nos prestigiam. E hoje eu destacaria aqui um ponto. Eu normalmente destaco 2, 3 pontos, mas eu fui muito tocado com o ponto do dever, de dever para alguém. E eu acho que, em resumo, você disse
É alguma coisa que o apóstolo Paulo falou, não deva nada a ninguém a não ser o amor. O amor. Né? Então, quando você começa a falar, isso me chama muito a atenção e conversa diretamente com um problema social muito forte, grave, em que os profissionais vivem hoje, que é o burnout. E o burnout está muito ligado à falta do reconhecimento de dignidade. Não é só o cansaço por horas de trabalho, mas é uma dignidade não reconhecida. Ou seja, é falta de amor expressa a alguém, né? Num obrigado, num gesto, vamos tomar um café, quero te ouvir. Amor é um verbo, e verbo é uma ação. Então, amar não é dizer, amar é agir. Né? Então, esse aspecto que o Robson levantou aqui de uma forma tão inteligente foi o que eu saio daqui para digerir, para pensar e para procurar amar mais aqueles que me rodeiam, que trabalham junto comigo. Obrigado, Robson. Que Deus continue te usando, te abençoando e fazendo em você e através de você grandes coisas como tem feito. Obrigado. Amém, irmão. A principal lição de hoje, assim, que você quer deixar para a audiência? Cada vez que a gente fala e cada vez que eu tenho essas oportunidades, e não são muitas, mas isso me faz pensar exatamente na questão da relação humana ligada ao trabalho. E nós não trabalhamos para encher o bolso de dinheiro, embora possa acontecer, mas há um motivo maior. Há outros deveres, há outras coisas que nos movimentam. Então, eu sempre penso e volto pensando cada vez mais da importância que nós temos em olhar para o nosso lado, para as pessoas que estão do nosso lado. Alguns vão viver mais, outros vão viver menos, mas todos são dignos e deveriam ser tratados com dignidade. E é disso que a gente está falando. Excelente. Eu levo como lição, uma das principais lições aqui. Eu esperava aprendizados muito técnicos, a gente falou disso aqui, mas o principal aprendizado foi, acho que essa frase fantástica de o dinheiro é o pior elemento para se ganhar uma pessoa. Então, devemos pensar em bons modelos de remuneração, justos, adequados, interna e externamente, com variáveis e incentivos, mas a gente precisa primeiro entregar para todo mundo que trabalha conosco os outros valores, né? O ambiente, o senso de dignidade, o senso de propósito, valorizar-nos como pessoa, né? Isso que nós precisamos fazer. Pessoal, esse é o Audazes Podcast e você já percebeu aqui que as discussões são todas de alto nível, que nós realmente estamos trazendo as pessoas mais qualificadas dessa nação para ajudá-lo a transformar o seu hospital, a sua clínica, a instituição que você lidera. Se você deseja nos seguir, basta clicar no botão, né, de inscrito, inscrever-se no YouTube e também pelo Spotify. É isso, fiquem com Deus e como sempre encerro aqui, que nunca te falte audácia.